O retorno do real, a vanguarda no final do século XX. Hal Foster. Capítulo 1.3 Resistência e recordação. Minha tese, porém, tem seus problemas. Em primeiro lugar, a ironia histórica de que a instituição da arte, o museu acima de tudo, mudou, tornando-se irreconhecível. Mudança que requer também a transformação contínua de sua crítica da vanguarda. Uma reconexão da arte com a vida ocorreu, mas nos termos da indústria cultural, não da vanguarda, cujos procedimentos foram há muito tempo assimilados nas operações da cultura do espetáculo. Abre parênteses. Em parte mediante as próprias repetições da neo-vanguarda, fecha parênteses. Nesse tanto, é a parte do diabo, mas só esse tanto. Nota de rodapé. Burger reconhece essa, abre aspas, falsa superação da distância entre a arte e a vida, fecha aspas, e elabora duas conclusões. Abre aspas. A contraditoriedade do empreendimento vanguardista, fecha aspas, página 98, e a necessidade de alguma autonomia para a arte, página 104. Bucklock é mais depreciativo. Abre aspas. A função primeira da neo-vanguarda, fecha aspas, escreve ele em Primary Colors, abre aspas, não era examinar esse corpo histórico do conhecimento da estética, ou seja, o paradigma do monocromo, mas fornecer modelos de identidade cultural e legitimação para a reconstruída ou recém-constituída audiência burguesa liberal do período pós-guerra. Essa audiência buscava uma reconstrução da vanguarda que preencheria suas necessidades, e a desmistificação da prática estética certamente não estava entre elas. Nem a integração da arte na prática social, mas sim o oposto, a associação da arte com o espetáculo. É no espetáculo que a vanguarda encontra seu lugar como provedora de um semblante mítico de radicalidade, e é no espetáculo que pode incutir a repetição de suas estratégias modernistas obsoletas com a aparência de credibilidade, fecha aspas, página 51. Não questiono a verdade dessa afirmação específica, feita em relação a Yves Klein, mas sua finalidade como um pronunciamento geral sobre a neo-vanguarda. Fim da nota de rodapé. Mais do que anular e esvaziar a vanguarda, esses desdobramentos produziram novos espaços de atuação crítica e forneceram novos modos de análise institucional. E essa reelaboração da vanguarda em termos de formas estéticas, estratégias político-culturais e posicionamentos sociais revelou-se o projeto mais vital em arte e crítica das 3 últimas décadas, pelo menos. No entanto, esse é apenas um problema histórico. Minha tese também tem dificuldades teóricas. Além disso, termos como histórico e neo-vanguarda podem ser ao mesmo tempo demasiado gerais e demasiado exclusivos para serem empregados eficazmente hoje. Assinalei algumas inconveniências do primeiro termo. Se o segundo chegar a ser mantido, pelo menos 2 momentos na neo-vanguarda inicial devem ser distintos. O primeiro, representado aqui por Rauschenberg e Caprow na década de 1950. O segundo,
por Bruthers e Buring, na década de 1960. Nota de rodapé. Obviamente, essa escolha é artificial. Rauschenberg não pode ser separado de um ambiente dominado pela figura de Cade, nem Caprow ser dissociado de um ethos fluxus, e Bruthers e Buring surgem em espaços vetorizados por diferentes forças artísticas e teóricas. Outros exemplos históricos também gerariam outros destaques teóricos. Fim da nota de rodapé. Quando a primeira neo-vanguarda recupera a vanguarda histórica, o Dada, em específico, não raro o faz literalmente por meio de uma retomada de seus procedimentos básicos, cujo efeito não é tanto a transformação da instituição da arte, como a transformação da vanguarda em instituição. Esse é um ardil da história para dar reconhecimento a Berger, mas em vez de descartá-lo como farsa, deveríamos tentar compreendê-lo. Aqui em analogia com o modelo freudiano de repressão e repetição. Nota de rodapé. Mais uma vez, Bucklock indicou o caminho. Abre aspas. Quero sustentar contra Berger que o reconhecimento de um momento de originalidade histórica na relação entre a vanguarda histórica e a neo-vanguarda não leva em conta uma compreensão adequada da complexidade dessa relação, pois estamos defrontados aqui com práticas de repetição que não podem ser discutidas unicamente em termos de influências, imitação e autenticidade. Um modelo de repetição que poderia descrever melhor essa relação é o conceito freudiano que se origina na repressão e na recusa. Primary Colors of City, página 43, fim da nota de rodapé. Com base nesse modelo, se a vanguarda histórica foi reprimida institucionalmente, ela foi repetida na primeira neo-vanguarda, e não, segundo a distinção freudiana, recordada, e suas contradições trabalhadas. Se essa analogia entre repressão e recepção for válida, pode-se dizer que, em sua primeira repetição, a vanguarda foi levada a parecer histórica antes de ter a oportunidade de se tornar efetiva, isto é, antes que suas ramificações político-estéticas pudessem ser esclarecidas, para não dizer elaboradas. Na analogia freudiana, isso é repetição, aliás, recepção como resistência. E não há por que ser reacionária. Um dos propósitos da analogia freudiana é sugerir que a resistência é inconsciente, mais especificamente que é um processo de inconsciência. Portanto, por exemplo, em Rauschenberg e Jones, já existe um gênero do Champ no fazer, uma reificação, não só em contradição com a prática deste, mas, paradoxalmente, anterior a seu reconhecimento. Essa reificação também pode se dar em resistência à prática de Duchamp, a sua última obra, Étant donné, 1946 a 66, a alguns de seus princípios, a muitas de suas ramificações. Tem duas fotografias cuja legenda é Marcel Bruthers, Musée d'Art Moderne, Département d'Angles, Section des Figures, 1972, e Michael Escher, sem título, 1979. Fim da legenda. De qualquer maneira, a institucionalização da vanguarda não condena toda a arte posterior
a tanta afetação e ou a tanto entretenimento. Ao contrário, incentiva, numa segunda neovanguarda, a crítica desse processo de aculturação e ou acomodação. Esse é o assunto principal de um artista como Brothers, cujos extraordinários tableaux evocam uma reificação cultural, mas apenas para transformá-la em poética crítica. Brothers utilizava geralmente coisas com cascas, como ovos e mexilhões, para tornar esse enrijecimento a um só tempo literal e alegórico, em suma, reflexivo. Como se a melhor defesa contra a reificação fosse uma adesão preventiva que ao mesmo tempo constituísse uma revelação calamitosa. Nessa estratégia, cujo precedente data de Baudelaire pelo menos, uma reificação pessoal é assumida às vezes homeopaticamente, outras apotropaicamente, contra uma reificação social imposta. Nota de rodapé. Retomo essa estratégia nos capítulos 4 e 5, em poemas emparelhados, incluídos em Pense Bête, 1963 e 1964, La Mule, O Mexilhão e também O Molde, e La Méduse, Água Viva. Brothers propõe dois emblemas complementares dessa tática. O primeiro sobre o mexilhão, molde, diz. Está em francês, eu vou ler só a tradução livre. Abre aspas. Esta astuta evitou o molde mexilhão da sociedade. Ela se moldou em sua própria pessoa. Outras parecidas partilham com ela o antimar. Ela é perfeita. Fecha aspas. E o segundo é sobre a água viva. Igualmente, vou ler apenas a tradução livre. Abre aspas, ela é perfeita, sem molde, só corpo. Fecha aspas. Ver também B. Bucklow, abre aspas, Marcel Brothers, Allegories of the Avant-Garde, fecha aspas, Opsite, em que ele observa que Brothers foi influenciado por Lucien Goldman, que, por sua vez, estudou com Georges Lukács, o grande teórico da reificação. Brothers também foi influenciado no mesmo sentido por Manzoni. Fim da nota de rodapé. De modo mais geral, essa institucionalização incentiva na segunda neovanguarda uma análise criativa das limitações da vanguarda histórica e da primeira neovanguarda. Assim, para desenvolver um dos aspectos da recepção de Duchamp, Buren, em vários textos publicados desde o final da década de 1960, questionou a ideologia dadaísta da experiência imediata ou a radicalidade anarquista pequeno-burguesa das ações de Duchamp. E, em muitos trabalhos desse mesmo período, Buren combinou o monocromo e o ready-made num dispositivo de listas repetidas para ampliar a exploração daquilo que esses antigos paradigmas procuravam revelar e só em parte esconder. Abre aspas, os parâmetros da produção e recepção artística. Fecha aspas. Nota de rodapé, id. Conceptual Art, 1962 a 1969, October, número 55, Inverno de 1990, pp. 137 a 38. Como o autor observa, Buren dirige sua crítica menos a Duchamp do que a seus discípulos neovanguardistas. Abre parênteses.
a frase radicalidade anarquista pequeno-burguesa é de Bucklow. Mas, como veremos, Bury tampouco é imune a essa acusação. Além disso, posto que suas listas agora são sua assinatura, poderia-se argumentar que elas mais reforçam do que revelam esses parâmetros. Fim da nota de rodapé. Essa elaboração é um trabalho coletivo que atravessa gerações inteiras de artistas neovanguardistas. Desenvolver paradigmas como o ready-made, a partir de um objeto que se pretende transgressor em sua própria facticidade, como na primeira repetição neo, até se transformar em uma proposição que explora a dimensão enunciativa da obra de arte, como na arte conceitual, em um procedimento que lida com o serialismo de objetos e imagens no capitalismo avançado, como no minimalismo e na arte pop, em um distintivo da presença física, como na arte site-specific dos anos 1970, em uma forma de mímica criativa de diversos discursos, como na arte alegórica dos anos 1980, desenvolvida com as imagens míticas da grande arte e dos meios de comunicação em massa. E, por fim, numa investigação das diferenças sexuais, étnicas e sociais de hoje, como no trabalho de diversos artistas, entre os quais Sherry Levine, David Hammonds e Robert Gober. Dessa maneira, o assim chamado fracasso da vanguarda histórica e da primeira neovanguarda em destruir a instituição da arte capacitou a segunda neovanguarda a submeter essa instituição a um exame desconstrutivo, exame que, mais uma vez, agora é estendido a outras instituições e discursos na arte ambiciosa do presente. Nota de rodapé. Mais uma vez, poderíamos observar aqui o desvio concomitante para um eixo de operação horizontal, sincrônico e social. Fim da nota de rodapé. Tem uma imagem, cuja legenda é Daniel Bury, foto/souvenir, de um dos papéis verdes e brancos afixados em Paris e arredores. 1968, fim da legenda. Mas para que eu não faça essa segunda neovanguarda parecer heróica, é importante observar que sua crítica também pode se voltar contra ela mesma. Se a vanguarda histórica e a primeira neovanguarda tendiam frequentemente ao anarquismo, a segunda neovanguarda às vezes sucumbe a impulsos apocalípticos. Abre aspas. Talvez a única coisa que se possa fazer depois de ver uma tela como a nossa, fecha aspas, observa Bury, num momento desses em fevereiro de 1968, abre aspas, é a revolução total, fecha aspas. Nota de rodapé. Daniel Bury, citado por Lucy Lippard, 6 Years the Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Nova York, Prager, 1973, página 41, 37, id. The Function of the Studio, Outubro, número 10, outono, 1979, página 58. E Reboundings, tradução do inglês, Philip Hunt, Bruxelas, Dale and Geveux, 1977, página 73. Essa linguagem também informa a teoria influente da época como essa exaltação da crítica da ideologia feita por Barthes, também em 1971. De fato,
Essa é a linguagem de 1968, e artistas como Buren a empregam com frequência. Sua obra procede da extinção do atelier, escreve ele em Fonction de l'atelier, A Função do Atelier, 1971. Ela se propõe não simplesmente contradizer o jogo da arte, como abolir suas regras por completo. Daniel Buren, citado por Lucy Lippard, 6 Years the Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Nova York, Prager, 1973, página 41. Fim da nota de rodapé. De fato, essa é a linguagem de 1968, e artistas como Buren a empregam com frequência. Sua obra procede da extinção do atelier. Ele escreve em Fonction de l'atelier, A Função do Atelier, 1971. Ela se propõe não simplesmente a contradizer o jogo da arte, como abolir suas regras por completo. Nota de rodapé. ID, The Function of the Studio, Outubro, número 10, outono, 1979, página 58. E Reboundings, tradução do inglês, Philip Hunt, Bruxelas, Dale e Javert, 1977, página 73. Essa linguagem também informa a teoria influente da época, como essa exaltação da crítica da ideologia feita por Barthes, também em 1971. Abre aspas. Não são mais os mitos que é preciso desmascarar. A doxa se encarrega disso. É o próprio signo que é preciso abalar. Fecha aspas. Mudar o próprio objeto, 1971, em Gelucchione et al., Organização, Atualidade do Mito, tradução Carlos Arthur R. de Nascimento, São Paulo, Duas Cidades, 1977, página 12. Como devemos relacionar a crítica das instituições na arte e na teoria com outras formas políticas de intervenção e ocupação por volta de 1968? A meu ver, responde-se a essa questão por meio da foto souvenir de um projeto de Buren de abril de 1968, que consiste em 200 painéis listrados instalados por Paris para testar a legibilidade da pintura fora dos limites do museu. Nesse caso, o painel é pregado por cima de anúncios publicitários sobre um outdoor cor de laranja vivo, mas ele também cobre o anúncio escrito à mão de uma reunião de estudantes em Vincennes. A propósito, isso se passa em abril de 1968. Essa instalação do painel foi acidental? Como devemos mediar esses acontecimentos imagens? Fim da nota de rodapé. Essa retórica mais situacionista que situada ecoa os pronunciamentos oraculares, a miúde machistas, dos automodernistas. Nosso presente está destituído desse sentido de revolução iminente. Também é punido por críticas feministas à linguagem revolucionária e repreendido por interesses pós-coloniais sobre a exclusividade não apenas das instituições artísticas, mas também dos discursos críticos. Em consequência, os artistas contemporâneos preocupados em desenvolver a análise institucional da segunda neovanguarda passaram das oposições grandiloquentes aos deslocamentos sutis. Penso em artistas desde Louise Lawler e Sylvia Kowalski até Christopher William e Andrea Fraser, ou a colaborações estratégicas com diferentes grupos. Abre parênteses, Fred Wilson e Mark Dion,
são representativos aqui, fecha parênteses. Essa é uma forma de continuidade da crítica da vanguarda, e mesmo da própria vanguarda, e não é uma receita para o hermetismo ou o formalismo, como às vezes se alega. É uma fórmula de prática. Também é uma pré-condição para qualquer compreensão contemporânea das diferentes fases da vanguarda.